para a sua vida, ainda que o seu eu carnal queria desistir e parar, o Espírito Santo estava dentro dele, o Espírito do Senhor estava dentro, e a cada dia Jeremias querendo parar, se eu quero desistir, mas Deus falou que Jeremias prossiga, continue, eu estou contigo, não esqueça da promessa. Jeremias ele estava esquecendo da promessa que Deus fez para ele. Jeremias estava esquecendo da promessa que Deus fez para ele, que ele não tivesse medo, pois o Senhor seria com ele, que antes mesmo que ele nascesse, o Senhor, ele o santificou e o escolheu como profeta. Será que Deus não saberia o que Jeremias iria passar? Será que Deus não sabia o que Jeremias iria presenciar? Será que Deus não sabia as dores que Jeremias iria passar? Deus ele sabia, porque Deus ele conhece a minha e a sua dor. Deus conhece a minha e a sua dor. Mas aí que está, meus irmãos, não podemos nos esquecer da promessa de Deus em nossas vidas. Não podemos esquecer da promessa de Deus em nossas vidas. Não podemos esquecer que nós não estamos só, que somos peregrinos aqui nesse lugar. Devemos nos lembrar que um dia, Jesus, ele voltará e ele levará a sua igreja, o seu povo que se chama pelo seu nome, o seu povo que viveu conforme a sua vontade aqui nessa terra, o seu povo a qual não se conformou com as coisas desse mundo. Ele vem buscar um povo a qual é lavado e remido pelo seu sangue. Ele vem buscar um povo a qual não se conformou e não se entregou aos sistemas corruptos desse mundo. Então vemos, meus irmãos, que ele começa a se questionar, até porque ele estava sozinho, não tinha mais ninguém. Se Jeremias olhasse para um lado, os sacerdotes tinham se corrompido. Se Jeremias olhasse para o outro, os profetas também tinham se corrompido. Estavam profetizando em nome de Baal, profetizando aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que Deus estava falando. Então, meus irmãos, temos que este homem se encontrava nesta situação, a qual ele não sabia o que fazer. As esperanças de Jeremias não eram mais um homem, pois ele estava sozinho. E quantas vezes ele quis desistir? E quantas vezes em meio ao processo da caminhada para com Deus, pois todo aquele que é chamado por Deus, e eu aqui não quero citar cargos, não, mas todos nós somos chamados e escolhidos por Deus para fazermos a sua vontade, para levarmos a sua palavra. Jesus ele vai dizer: ide e pregai a toda nação e fazei discípulos, para que assim o Evangelho fosse propagado, fosse a mensagem do Senhor anunciada. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos essa missão de propagar, de falar o Evangelho, mas tão somente vivê-lo no bem, e não nos conformarmos com as coisas dessa vida. Então vemos, meus irmãos, aqui para já encerrar a minha participação, Jeremias ele se encontrava só. Inúmeras vezes ele clamava ao Senhor o que ele deveria fazer. E quantas vezes nós olhamos para o nosso meio cristão, vemos que não só o mundo tem se tornado muitas vezes uma ameaça, mas até mesmo irmãos do nosso meio tem se corrompido, e até mesmo na casa do Senhor, propagando heresias, falando coisas que não convêm e que não vêm de Deus. Então, meus irmãos, muitos olham para isso e pensam: mas Senhor, o que fazer? A igreja está tão complicada, a igreja brasileira está tão complicada, o povo de Deus que deveria ser mais unido está tão complicado, o povo de Deus que deveria propagar mais o Evangelho está complicado. Não vemos mais o amor dos crentes, em alguns isso já tem se esfriado, mas aí Deus ele contava com Jeremias. Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda que todos errem, ainda que todos desistam, você deve fazer a diferença. Não só reclamar, não só questionar, não só ficar pensando: mas por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Faça a vontade do Senhor.
faça você, não questione, mas faça a vontade do Senhor. Ore pelo seu irmão. Se ele está se distanciando da presença do Senhor, se ele está colocando coisas negativas na sua mente, ore, fale com ele, não desista, mas permaneça você firme nos caminhos do Senhor. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aquele que está em pé deve vigiar para que não caia. Não olhemos para o erro dos nossos irmãos, não podemos apontar as falhas e defeitos deles, mas devemos, através da palavra de Deus, tentar orientá-los para que eles possam se despertar. E aqui vemos que Jeremias ele se encontrava dessa forma. E até então ele não sabia o que fazer. Mas aí no capítulo 33 do mesmo livro, ele fala com Deus, e Deus ali dá uma das respostas que para mim é uma das mais extraordinárias ao ler a Bíblia Sagrada. Deus ele fala de Jeremias, meus irmãos. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não vistes. Jeremias estava encontrado de uma forma tão complicada, mas Deus ele orienta, clame. Deus o chama para clamar, Deus o chama para poder clamar, Deus o chama para poder buscar a presença dele, e através desse clamor, através do choro, através de tudo isso, meus irmãos, é que ele escreve no capítulo de número 3 do livro de Lamentações, versículo 22 ao 23: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não é pela sua força, meu irmão, não é pela sua força, jovem, é a misericórdia, é o amor, é a graça do Senhor, que a cada dia nos reveste da sua misericórdia, que a cada dia nos dá força e nos dá ânimo para que possamos estar constantemente batalhando neste mundo tão corrompido. Então, meus irmãos, antes de encerrar a minha mensagem, culto de jovens, esta mensagem não se situa apenas para os jovens, mas sim para toda a igreja do Senhor. Que possamos a cada dia nos conservar fiéis na presença do Senhor. E para os jovens, Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? E através da palavra do Senhor. Aleluia. Jovens, é através dessa palavra que vocês vão vencer este mundo. A palavra de Deus vai nos dizer que jovens sois fortes e já venceste o maligno. Mas ele vai nos dizer: sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Aleluia. Não somos fortes pelos nossos próprios méritos, mas somos fortes porque a palavra de Deus ela está conosco. Aleluia. Se a palavra de Deus está firmada nos nossos corações, é que nós vencemos. O salmista no Salmo 119, no versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que guia o crente. É a palavra de Deus que nos guia, meus irmãos. É a palavra de Deus que nos faz permanecer fiéis diante da presença do Senhor. E desde já, meus irmãos, eu quero agradecer por esta minha oportunidade, em nome de Jesus. Roubo as orações dos irmãos e agradeço. E estou feliz por estar retornando até essa casa, vendo alguns rostos conhecidos, vendo mais uma parte do povo que irá morar no céu. E desde já, meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.